Falando em incidência, hoje nós sabemos que o câncer de mama ele continua liderando a maior causa de incidência de câncer no Brasil e também a maior causa de morte, né? Infelizmente. Mas o que a gente quer passar para vocês é esperança, né? E o que a gente tem visto é que felizmente os tumores estão chegando para a gente está conseguindo, então cada vez que o tumor é menor, a gente consegue ter mais opções de tratamento. Então essa é importante de passar essa mensagem, que o Outubro Rosa, ele é um mês de amor, né? Um mês de detecção precoce do câncer, que é isso que a gente tem que buscar fazer. Por que é tão importante falar da detecção precoce do câncer de mama? Porque se a gente pega um nódulozinho bem no começo, um tumorzinho de mama bem no começo, muitas vezes a paciente tem uma alta chance de cura. Tumorzinhos abaixo de 1 centímetro tem 95% de chance de cura. E a gente consegue oferecer tratamentos menos mutilantes, como uma cirurgia conservadora, preservando a mama. Algumas vezes não precisa da quimioterapia e a gente tem que focar. Muitas coisas são importantes nesse Outubro Rosa. Uma delas é a mamografia. A mamografia deve ser realizada anualmente após os 40 anos e se a mama tiver uma mama mais densa, uma paciente mais jovem, antes da menopausa, é muito interessante fazer a ecografia junto, porque uma mama mais densa às vezes acaba escondendo um nódulozinho. E esse movimento é muito interessante, principalmente agora que nós enfrentamos a pandemia. Nossos consultórios, nos hospitais, pós-pandemia, a gente percebeu uma queda acentuada do número de mamografias de exame e de biópsia. Então, de 2019 para 2020, por exemplo, diminuiu em 50% a realização de mamografias. E também de biópsias em 40%. O que esses 2 anos de pandemia, eles na questão sobre diagnóstico, para nós foi um grande problema, porque teve uma redução importante da procura, né, de mamografia, de realização de biópsia. Então nós vamos ver esse ano os dados de que isso provavelmente vai ter impactado em chegar esses tumores em estágios mais avançados. Mas por outro lado, na pandemia tivemos grandes avanços em ciência. Então hoje a gente sabe que o câncer de mama ele é uma doença extremamente heterogênea, ele é diferente. Cada subtipo de câncer, cada paciente, então a gente não trata o câncer, a gente trata a paciente. E é muito importante a gente conversar sobre isso, porque cada tumor específico vai ter um tratamento e vai ter um prognóstico. Tem pacientes que vão precisar de quimio, de imuno, e tem pacientes que não. Então é muito importante particularizar cada paciente. E tem algumas pacientes que vão ter que usar uma medicação via oral. E isso vai facilitar também bastante. Então, cada caso é um caso. Não quer dizer que todas as pacientes vão ter que fazer quimio, todas as pacientes vão perder cabelo, todas as pacientes não. Cada caso é um caso. Quanto antes a gente diagnosticar, melhores as chances, né, em todos os sentidos, e também para a gente descalonar tratamento. Então, fazer menos tratamentos, tá? Então, a gente tem essa opção. Hoje em dia, com essas medicações novas, por exemplo, os inibidores de ciclina são medicações via oral. E a gente possibilita a gente tratar os pacientes à distância. Então, isso também é interessante. Até consultas via telemedicina a gente consegue fazer. Então, isso realmente a tecnologia nos auxiliou. E importante também, além da mamografia e da ecografia anualmente após os 40 anos, é fazer o autoexame, né? Então, uma vez por mês, no período pós-menstrual, a gente pode fazer um dedilhado, as mulheres podem fazer um dedilhado das mamas, quando a mama já está menos inchada, a procura de qualquer nódulo, e se tiver qualquer diferença na mama, procurar um especialista. Às vezes uma secreção do mamilo, um nódulo, uma alteração da pele, uma íngua aumentada na axila, isso é muito interessante. E porque a medicina está avançando muito, mesmo aquelas pacientes que têm tumores que precisam tirar toda a mama, hoje em dia a gente já pode fazer uma reconstrução imediata, com prótese. Às vezes a gente pode usar técnicas de mamoplastia, que se chama a oncoplástica, que a gente já reduz a mama da paciente e já oferece um resultado estético, que tem uma função especial na feminilidade, na autoestima. Tem tratamentos cada vez mais modernos. É extremamente complexo tratar câncer de mama. Então existem tumores menos agressivos, né? E tumores mais agressivos, mas cada
tumor é um. Então a gente tem que olhar direitinho as indicações dos tratamentos, é bem importante então procurar um profissional adequado. Por exemplo, a imunoterapia, ela entrou para câncer de mama, ela tem aprovação, tem estudo científico para câncer de mama triplo negativo antes da cirurgia ou na doença metastática em primeira linha. Então são indicações bem específicas. Por exemplo, no cenário de câncer de mama hormonal positivo metastático, nós temos uma nova classe também, que são os inibidores de ciclina. E então cada subtipo de câncer vai ter uma medicação alvo. O que eu quero trazer para vocês é essa esperança, que a gente está conseguindo avançar cada vez mais a sobrevida nos tratamentos, e pacientes metastáticas que antes já tinham uma vida mais ou menos que seria prevista do que iria acontecer, a gente está vendo um prolongamento dessa vida com uma melhor qualidade de vida, que isso também é importante. Porque nós temos que entender que a ideia é de cronificar a doença e também melhorando a qualidade de vida, e é isso que a gente está conseguindo. Se a gente se cuidar, a gente consegue proteger a gente e proteger todos os nossos familiares. E a gente tem muito, infelizmente, tem informações erradas, como o uso do desodorante causando câncer, sutiã causando câncer, não tem nada disso, né? A gente sabe que a prevenção, uma alimentação saudável, sem embutidos, diminuir a ingesta de álcool, atividade física. Quando a gente fala sobre prevenção do câncer, o que a gente tem de dados na literatura contundentes que nos mostram redução é qualidade, então é relacionado às questões comportamentais. Uma alimentação saudável, o que seria uma alimentação saudável? Uma alimentação mediterrânea, né? Com menos carne vermelha, menos embutidos, menos frituras, mais verduras, óleos vegetais, né? Então essa é a ideia de uma alimentação saudável, que é exercício físico, nada de bebida alcoólica em excesso, não fumar. Então esses hábitos sim estão relacionados à redução do câncer. E não só a redução da incidência do câncer, e de várias outras doenças. Então, quando a gente fala de prevenção, esse é o ponto, porque a maior parte dos cânceres são ao acaso, só 10% são ligados às questões hereditárias, né? Então, aproximadamente 10% até hoje é o que se sabe, né? Que na medicina as coisas mudam muito. E essas questões comportamentais são fundamentais. Uma coisa bem importante também são os familiares, né? Os familiares, que se a gente tem uma paciente que tem muitos casos na família com câncer de mama, a gente já tem que pensar numa alteração genética. Teve o caso da atriz Angelina Jolie, que deu um boom, e hoje em dia, através de uma gotinha de sangue e de saliva, a gente consegue descobrir mutações genéticas. Ela tinha uma mutação e ela optou pela retirada das mamas e pela retirada dos ovários. Então hoje a medicina está avançando muito nessa área, e uma outra coisa muito importante que a gente vê, que tem um falso mito que o câncer de mama não atinge jovens. Ontem mesmo eu atendi uma paciente de 20 anos com câncer de mama. Então muitas vezes a paciente está com um nódulo na mama, ela passa por diversos profissionais de saúde e eles falam: não, você é jovem, tem um nódulo, provavelmente é benigno, não precisa fazer nada. Mas hoje em dia a gente sabe que a incidência está aumentando em todas as faixas etárias, inclusive nas pacientes jovens, abaixo de 40 anos. Então, toda mulher abaixo de 40 anos tem que fazer o autoexame. Qualquer nódulo diferente, eu acho que tem que procurar um especialista. Grande parte das calcificações são alterações benignas da mama, mas tem uma calcificação que ela praticamente são microcalcificações, são calcificações abaixo de 1 centímetro, são agrupadas com formato diferente. Essa deve ser investigada, porque nesse momento a gente pode encontrar uma lesão pré-câncer, uma lesão que está no comecinho, e a gente retirando essa lesão das calcificações, chamado um carcinoma in situ, que daqui 2, 3, 5 anos poderia virar um câncer invasor, a gente agindo nessas microcalcificações, retirando essa lesão pré-câncer, a gente evita que a paciente tenha um câncer no futuro. Hoje no SUS nós estamos muito bem amparados no quesito, falando sobre câncer de mama, nós temos muitas possibilidades. O que fica um pouco mais complicado para nós é sobre essas terapias modernas que estão chegando. Essas terapias a gente não tem acesso ao SUS. Por quê? Porque elas são muito recentes. Então, algumas já estamos tendo acessos pelos planos de saúde e outras ainda não chegaram para os planos de saúde.
Isso é um caminho que precisa ser trilhado e essas medicações custam muito. Então, falando em câncer de mama avançado, né, de tratamento, nós não temos todas as possibilidades no SUS, infelizmente. E hoje a gente está recebendo uma demanda reprimida muito grande no Hospital Geral. A gente está conseguindo dar conta. Infelizmente, a gente está vendo casos mais avançados, muitas vezes começam pela quimioterapia antes de uma cirurgia. E muitas dessas pacientes, graças a Deus, a gente consegue fazer a reconstrução imediata. Mesmo aquela paciente que tem um tumor que precisa retirar toda a mama, no primeiro momento a gente já consegue fazer a reconstrução, então a paciente retira a mama e no primeiro momento a gente já coloca uma prótese definitiva ou provisória, que é o expansor, e muitas vezes até simetriza o outro lado. Hoje pelo SUS a gente tem a lei que permite a reconstrução tanto da mama com câncer quanto a simetrização da outra mama. E também a gente consegue agregar todo um trabalho voluntário do banco de perucas, que fornece lenço, fornece clipe. E amanhã mesmo vai ter uma paciente que a gente vai fazer a reconstrução mamária pelo SUS. Hoje eu trabalho tanto no cenário privado quanto no SUS. Adoro trabalhar nos dois âmbitos e eu entendo que a gente consegue fazer um bom trabalho sim no Hospital Geral, né? E é um hospital acolhedor, que a gente consegue entregar muitas coisas para os pacientes. Às vezes a gente luta para conseguir dar tudo que a gente pode e vejo que a gente consegue bons resultados lá. Tá? A gente tem um ambulatório multidisciplinar, que isso para câncer de mama é fundamental, ter vários profissionais envolvidos. Nós temos um ambulatório de neoadjuvância, onde o oncologista e o mastologista trabalham juntos e a gente consegue ver esse paciente como um todo. Então, é fundamental isso. E eu quero encerrar e dizendo que sim, o Outubro Rosa ele é um mês de esperança, nós não podemos esquecer isso. Por mais que a gente tenha uma doença extremamente incidente, nós temos muitas possibilidades, nós não podemos esquecer. Por isso é tão importante a gente firmar no diagnóstico precoce, que é isso que vai salvar muitas vidas. Graças a Deus a gente consegue oferecer um tratamento. Eu não tenho diferença de tratamento entre os pacientes do SUS e pacientes de particular. E muitas medicações modernas a gente já consegue oferecer pelo SUS. Hoje em dia tem o Instituto de Pesquisa da UX. A gente, através do Instituto de Pesquisa, pode oferecer até medicações mais modernas que não estão disponíveis, até pelo convênio. Tanto que a Janaína é uma das coordenadoras do IPCEM, que é um centro de pesquisa. Então a gente tem acesso à prótese mamária, a gente consegue fazer a simetrização com prótese, a gente consegue oferecer o clipe e o probe, que são duas tecnologias, pelo banco de perucas. Então, houve sim, realmente, muitas pacientes perderam seus empregos e estão procurando o SUS. Mas aqui, ainda na região de Caxias, a gente consegue dar um atendimento de qualidade e muitas vezes até associado à pesquisa, oferecendo tratamentos que nem um plano de saúde ofereceria.